Olá, queridos, sejam bem-vindos às meditações diárias. Comunicando Jesus, faço votos de um dia precioso para você, que Deus possa promover grandes milagres na sua vida, que Deus possa te dar muitas bênçãos para você e para os seus familiares, ok? Nós vamos orar nesse momento, pedimos a Deus que Ele capacite a nossa mente a entender a mensagem de hoje em nome de Jesus. Amém. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, encontra-se o verso bíblico para a nossa reflexão e você pode ler comigo na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, quando Paulo escreveu esta passagem bíblica, o Evangelho não era nada popular. Na realidade, os cristãos eram tratados com muito desprezo pelos não cristãos. Eram como o lixo deste mundo. Você pode imaginar, o fundador da religião do cristianismo havia sido crucificado. E a crucifixão era a forma de execução mais vergonhosa da época. Roma reservava essa forma horrível de morrer para os mais vis criminosos. Era tão vergonhoso morrer crucificado que os judeus eram isentos dessa pena. Então, não é de admirar que a crucifixão de Jesus tenha sido um escândalo para o mundo judaico e loucura para os gentios. Hoje é diferente. Tudo mudou. Falamos da cruz abertamente e alguns até usam em suas igrejas como símbolo de honra. No tempo de Paulo não era assim. A cruz era uma vergonha, era considerada uma desonra. E mesmo assim, Paulo não se envergonhou dela. E não é porque Paulo era um louco, um fanático, sem cultura, um medíocre. Não, Paulo nasceu em Tarso, era uma cidade grande, reconhecida, estudou em uma boa escola, na escola de Gamaliel. Provavelmente ele foi membro do Sinédrio Judaico, que era a corte suprema dos judeus. Paulo conheceu o que havia de melhor e o que havia de pior. Provou que estava à altura de discutir filosofia, história, literatura com os maiores homens da sua época. E apesar de ser tudo isso, Paulo não se envergonhou do Evangelho, da cruz de Cristo, não. Paulo não tinha vergonha de se identificar com a cruz de Cristo, por quê? Porque Paulo olhava além da mera aparência e via o Evangelho de Cristo, o poder para a salvação dos homens. Paulo tinha provas suficientes para assumir a cruz como símbolo da redenção do homem. Ele havia vivido como um perseguidor dos cristãos e agora experimentado o poder salvador da cruz de Jesus. Paulo passou por um processo de transformação, permitindo que o Espírito de Cristo penetrasse lá bem no fundo da sua alma. E é aqui que está o problema de muitos cristãos atuais. Muitos professam que amam a Jesus, mas conservam-se longe das doutrinas, dos simbolismos, envergonham-se de assumir publicamente a Bíblia, não se identificam como cristãos, não oram publicamente, não louvam em meio à multidão, não assumem o Evangelho de Cristo, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Queridos, Jesus disse que se alguém dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar dele, das palavras dele, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier nas nuvens do céu. Queridos, faça suas as palavras do apóstolo Paulo. Por mais que a minha igreja tenha membros dando mau testemunho, por mais que alguns pastores não vivam o que pregam, por mais que a religião tenha virado sinônimo de comércio, por mais que ao me apresentar como cristão eu seja ridicularizado ou abandonado por amigos e familiares, eu não me envergonharei do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém.